Cristina Amaral, que é montadora desse belíssimo Curtas Jornadas, que, aliás, tem um trabalho de montagem muito importante no filme, mais uma vez um trabalho sobre e com o tempo, né, esse filme do Tiago, que a gente agradece muito e, sobretudo, a presença dele aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho. Antes da gente começar, eu queria chamar a Julinha Bernstein, só para ela dar um anúncio. A Julinha está lançando um livro chamado Na Ilha, que é um livro cheio de coautores, e que tem a Cristina como uma das personagens, né, destacadas da montagem no Brasil. O livro é um pouco traça, né, a Julinha vai falar muito rapidamente e convidar vocês para adquirir o livro, que está junto com os catálogos do Fórum Doc ali fora. Boa noite, gente. Estamos a presença da Cristina. Boa noite, gente. É uma alegria poder lançar o livro aqui com a Cris. Foi uma conversa muito interessante, muito profunda com ela sobre o processo de vários filmes e que a gente agora pode compartilhar. Esse livro, o primeiro material dele originou um filme também chamado Na Ilha, e o material era tão rico que a gente ficou com dó de guardar só pra gente e quis compartilhar. Então a gente fez esse livro, que tem 20 experiências de processos de 27 montadores e montadoras, e quem quiser dar uma olhada, a gente está ali fora junto com o catálogo do Fórum Doc. Gente, bom debate por vocês. Obrigada, Julinha. Obrigada, Tiago, também pelo espacinho. Então, gente, a gente vai abrir logo uma conversa sobre Curtas Jornadas, e com o Tiago e a Cris, e eu só queria puxar assim, uma situação que eu acho muito interessante nesse filme, sobre a relação do Tiago com esse grupo, né, que ele explicasse um pouco, para a gente falasse um pouco, né, esse grupo que é de samba, que é o personagem central desse trabalho, né, como que foi a relação, né, de surgimento e como a constituição desse grupo tem a ver com a constituição do próprio filme. Boa noite, obrigado aí pelo Fórum Doc pelo convite. Na verdade, o lado B desse filme passou antes, né, dele, que é o Belos Carnavais, que é com o seu Dadinho. Curta maravilhoso que a gente passou, né? Enfim, que inclusive a gente fez ele depois do Curta Jornadas e lançou antes, né? Então inverteu a ordem. Mas, bom, o grupo, o Zagá é um grupo imaginário, né? Ele não existe. A ideia aí era pegar gente de regiões diversas de São Paulo que não tocavam juntas, né? E fazer esse processo de formação do grupo era o processo também de ensaio e construção do filme, da dramaturgia do filme. São todas pessoas amigas, né? De algumas que eu tenho aí, vai de uma década a 3 décadas de amizade aí, rapaziada, né? E foi uma escolha que eu fiz muito em parceria também com o Celito, que é o roteirista do filme junto comigo, que enfim, que é um sambista e pensador do samba de São Paulo, né? De uma geração já, né? O Celitão também já está aí tempo na estrada, e a gente começou a pensar esse filme muito a partir da história dos nossos amigos mesmo. Cada personagem desses, ali dos centrais, eles agregam 2, 3 personagens, 3 pessoas que a gente conhece, que a gente queria contar um pouco histórias que a gente foi colhendo ao longo do tempo, enfim, que a gente lembrava, o que a gente viu, que a gente ouviu deles, e foi um pouco essa constituição, né, dessa dramaturgia. Então esse grupo, também a ideia também era ser representativo um pouco de uma geografia ali do samba de São Paulo, né? De uma geografia afetiva, pelo menos nossa, né? Eu estou querendo um pouco, como a gente tem pouco tempo, né, esse festival que é essa cachoeira de sessões, já abrir para quem quiser conversar, aproveitar e conversar com o Tiago e com a Cristina, né, sobre os processos do filme. Então, a gente podia reunir algumas perguntas. Opa! Gente, boa noite. Meu nome é Felipe Canedo, sou realizador aqui de Belo Horizonte. Queria
vou rasgar a seda aqui um pouquinho, né? Todo dia que a gente tem essa oportunidade de falar com a Cristina e com o Thiago. A Cristina é uma grande referência. Eu sou montador também. Estive aqui na quinta-feira, adorei o filme do Adley que você montou também, entre vários outros que são grandes referências para mim. A Júnia também, que eu estou achando o Fórum do Rock incrível. E o Thiago, que o Jovens Felizes já era um filme que eu adorava, assim, que era um filme que eu tinha para mim como um filme que eu queria ter feito. Esse é mais um, que eu também achei incrível. E eu queria perguntar sobre a bitola do filme. É película? Como que, não sei se é película ou não, como que foi trabalhar e por que essa escolha, né? Não, a câmera inclusive é da Adley, tá? Não sei se tá por aí, mas quem é coprodutor do filme, né? Tem que aproveitar que tá por aqui, né? Falar, porra, Adley, parceirão. Mas não eu tenho uma bronquinha com essa coisa digital, nessa imagem limpa e tal, então na verdade eu sempre eu tento borrar um pouco, né, essa imagem lisa do digital, seja com utilização de menos luz para criar textura, seja pesquisando grão e coisas assim. Então a gente vai chegando e buscando uma outra textura que não é essa contemporânea que assim, que eu acho que serve para algumas coisas, mas para as outras às vezes acho que atrapalha até, né, em termos narrativos. Né? Mais alguém? Vamos, quer falar? Eu sei que ele está o Ribão estava na seleção dessa mostra especiais e ele curte muito o trabalho, vamos ver aqui. É um filme lindo, né? Eu na verdade, já gostava muito do Belos Carnavais, que é um filme também que eu acho muito tocante. E no Curtas Jornadas Noite Adentro, eu tenho eu acho muito interessante como que o filme, parece que os grandes acontecimentos narrativos do filme estão sempre acontecendo na música, né? Não são, de certa maneira, ele é um musical, assim, né? De alguma forma, assim. E eu fico querendo ouvir um pouco mais sobre isso, como que foi essa construção, onde, de certa maneira, a narração vai acontecendo através da música, né? E menos através de cenas, assim, muito... talvez menos através de diálogos e mais através de como que a música vai trazendo esses acontecimentos, esses momentos fortes, assim, do filme. Uma pergunta que a Cris também podia participar da resposta, né? Que é uma questão da montagem. Acho que a música é personagem do filme também, né? E para a montagem, a música foi o norte, né? Do ritmo, do tempo, do envolvimento, né? Quer dizer, ela tem toda uma coisa de te trazendo para dentro do filme, para dentro desses personagens, né? De uma certa forma ela aclara, ela depura esses personagens pra gente. E então acho que ela tem essa questão. Eu acho que tem uma coisa muito bonita, né, nesse filme, no trabalho do Thiago, assim, porque é uma coisa que é muito que ele está muito perto disso, né? Ele não fala de fora, né? Eu posso dizer para vocês que foi o Thiago que me levou para as rodas de samba, que eu não tinha essa convivência antes, né? E eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu tinha até uma certa resistência. Estupidamente, eu falava assim, não, para mim para no Paulinho da Viola e não vai além disso, né? Quando tinha todo um universo, né? E eu acho que uma grandeza desse filme é também trazer, registrar, documentar e de uma certa forma, eternizar o trabalho desses músicos, que são músicos maravilhosos, né? Que estão rodando pela cidade, estão convivendo pela cidade, mas que não tem esse espaço de
que a boa música brasileira também já não tem mais, né? Da grande mídia, televisão, rádio, essas coisas, né? E que para mim, que eu cresci vendo o que tinha de melhor da música brasileira na televisão, é muito chocante ver o que acontece agora. Então, eu acho que o cinema está ocupando esse espaço e o Thiago está fazendo isso de uma forma muito, muito linda, muito orgânica, né? Eu digo que, na verdade, o samba, ele foi, dentro do cinema, ele foi tratado pelo Nelson Pereira dos Santos, no cinema de ficção, e o Leon Hirschman. Depois disso, ninguém mais tratou direito, né? E eu acho que o Thiago, de uma certa forma, ele puxa esse fio com a expressão dele muito própria, com uma coisa muito pessoal, né? Uma forma muito pessoal de fazer, mas ele traz junto esse fio da história do cinema brasileiro e, de uma certa forma, resgata uma dívida que o cinema brasileiro tinha com a música, né? E trata isso de uma forma muito orgânica, porque você... É tudo... uma coisa alinhava com a outra, né? Então, as histórias dos personagens vão se alinhavando com as músicas traduzem, em muitos momentos, as situações, os estados da alma, né? Então, acho que ele faz isso de uma forma muito, muito linda, porque é uma coisa que é muito de dentro. Ele tem essa convivência, ele tem essa capacidade até de atravessar os espaços da cidade, né? E trazer tudo junto ali dele, né? Que é um espaço que, teoricamente, não seria dele, mas que ele consegue fazer ter essa relação de empatia, essa alteridade, né? De você conseguir olhar a história do outro, ter essa compreensão plena, né? Não tem nada que é estereotipado, que é superficial, né? Então eu acho isso muito, muito lindo. Eu sou muito feliz de ter feito esse filme. Eu fico muito, muito contente assim, de ter podido ter feito esse filme, porque foi uma coisa que me... Assim, primeiro alterou uma relação minha e trouxe... Assim, eu saio diferente. Eu acho que eu tenho uma outra relação hoje com essa história da música brasileira, dessa produção que é transgressora também, né? Porque ela sai pelas bordas e ocupa um espaço que um sistema todo de gestão, de difusão cultural vetou a ela, né? Isso é uma coisa que a música, de uma certa forma, ela ensina isso para o cinema. Tem uma lição para a gente do cinema, aprender com os músicos brasileiros. Porque o primeiro bloqueio aconteceu com a música e depois com o cinema, de uma forma mais gritante, assim, que é o que a gente tem agora, né? E eles mostram pra gente um caminho, eles acharam um caminho de trazer com uma potência de qualidade que é muito grande, assim, é muito bonito de ver, né? Então, acho que vem por aí. Eu acho que só a gente tinha uma coisa desde o início que era um pouco... Também é importante falar, né, que com exceção da Alegria Continua e do Espelho, que foi uma coisa muito pessoal minha, que eu queria pôr, que meu pai tinha partido, e a música que a gente tocou no velório dele, todas as músicas são da nossa rapaziada ali, né? E quando eu falo nossa rapaziada, eu falo porque é isso, é o pessoal que eu ando alguns deles desde adolescente, enfim, é uma experiência muito próxima, e daí tem uma relação que eu sempre vi com eles, que era isso, sabe, das coisas que a gente vivenciava, algumas experiências, isso de repente voltarem, e não necessariamente conscientes, e não necessariamente uma resposta imediata, mas voltavam depois de um tempo em forma de música, em forma de uma crônica, em forma de alguma história. Então o filme também ele é construído a partir disso, né, a partir do que a gente via nessa experiência que é cotidiana ali, né, de coisas, às vezes assim, de coisas banais que aconteciam, que se estruturavam numa coisinha muito forte e que eu nem percebia às vezes, né, que tinham pegado tão forte para eles, e que de repente, quando eu via numa música, eu falava, caramba, é aquilo, né, é aquela história. Então,
eu acho que isso norteou um pouco, né, a construção desse roteiro. A gente até era mais duro, e daí tendo a Cris, isso fica mais orgânico, né? A estrutura do filme, assim, né, o dia com a música, essa coisa era mais... Eu acho que quando a gente construiu a estrutura, ela era muito mais menos orgânica do que ficou com a mão da Cris, que daí já chega e também descomplica muitas complicações que a gente coloca, né, num roteiro numa estrutura que é para ser simples, mas é complexa. Então daí a gente precisa do nosso santinho milagreiro ali para dar um jeito. Gente, nós já, como eu disse, já temos outra sessão, as pessoas esperando. Vou agradecer imenso aqui o Thiago, a vinda do Thiago para ver o filme, está aqui com a gente no Fórum Doc prestigiar, e da Cris. E eu também só queria comentar, assim, aproveitar que o Ribon falou, que me chama muita atenção nesse filme, o trabalho do Thiago com o samba, nos textos e tudo, que de fato ele trata, né, o samba como uma forma de reflexão e de pensamento popular brasileiro, né, uma filosofia. Então eu acho que a gente aprende muito uma filosofia que estrutura o filme e que, como o Ribon, né, comentou, ela narra de certa maneira o filme, né, um pensamento que estrutura o filme está nas próprias letras do samba também, né. Então acho que é levar a sério na construção fílmica o samba como filosofia e como pensamento reflexivo na relação com o grupo que ele documentou, né, de maneira ficcional. Tem mais uma coisa que eu acho linda nesse filme, porque ele trata de questões muito duras da realidade brasileira, mas sem proselitismo, sem um discurso. Então você tem tratados sociológicos, antropológicos nesse filme que são tratados de uma maneira cinematográfica, né? Então tem uma narrativa que é totalmente cinematográfica, mas que traz embutido tudo isso. Então eu acho muito interessante você conseguir não engessar um discurso, né, que é sociológico, antropológico, uma coisa que você quer dizer. E acho que o Thiago conseguiu colocar isso de uma forma de cinema, né? Então tem sequências assim que, quando eu terminei de montar, eu falava: nossa, Thiago, aqui você tem assim um tratado do impedimento que o Brasil propõe para essas pessoas, né? E construções que vão se encadeando como cinema. Então isso eu acho que é uma coisa muito bonita nesse filme, que ele consegue, através da música e dessa construção cinematográfica, fazer a gente refletir sobre o que a gente é, sobre as nossas mazelas, sobre as coisas que a gente não consegue, essas coisas intestinas do Brasil que não conseguem ser resolvidas e que ainda estão por resolver, ainda estão latentes, né, no cotidiano dessas populações. Isso eu acho muito, muito bonito, muito importante. Enfim, é isso. A gente é só agradecer a oportunidade de estar aqui com esse carinho todo do Fórum Doc, né, com tanta coisa, né, que a gente viu nesses dias. Imagino que vem pela frente ainda, né? Obrigada demais, gente. Então, bora lá. Temos mais uma sessão agora, o filme do Globão.